quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa de Paz e Amor. Aqueles que estão nos assistindo pelas mídias digitais, receba também nosso abraço fraterno. E vamos aos tradicionais recadinhos da nossa diretoria. Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer a todas as colaborações que vocês têm feito em relação à nossa cesta básica para as assistidas da nossa casa, que são mais de 330 famílias, daqui do Paz e Amor, da nossa casa de Guaianazes, o Caspage, e a Crepade lá em Ferraz de Vasconcelos, que auxilia os dependentes químicos. E pedimos que essa colaboração continue sendo feita, na possibilidade de cada um, com um item, uma cesta, o que puder. Se não quiser trazerem alimentos, pode ir na livraria ou através do Pix. E aqueles que neste momento não puderem nos auxiliar, a gente pede que nos auxiliem com uma prece para que nós consigamos cumprir com todos os meses com essa cesta básica para nossas assistidas. O Dia das Crianças está chegando e nós temos uma ação entre amigos, que é um kit com brinquedo educativo e 15 livros infantis espíritas. Ela vai do dia 8 de setembro até o dia do sorteio, dia 8 de outubro. Quem se interessar é só passar na livraria para adquirir o número. Também está em promoção na nossa livraria a agenda de 2024. Nós sabemos que hoje em dia muitas pessoas utilizam a agenda do celular,
mas nada como uma agenda ainda no papel para rabiscar, né? Então, ela está em promoção até o dia 15 de outubro, com 25% de desconto. E é domingo, nossa tão esperada Feira da Solidariedade. Vai ser um dia maravilhoso, com muito sol, né? Que nem hoje o nosso presidente da casa passou no grupo. Se preparem, tragam um protetor solar e chapéu, porque vai estar muito sol. Então, vai ter várias barracas de comida, sorvetes, refrigerantes, vai ter o bazar da Princhincha, vai ter o nosso brechó, shows ao vivo, brincadeiras para as crianças. Então, vai ser um dia muito alegre, em que nós vamos poder nos divertir, nos abraçar. Então, nós convidamos a todos para, no domingo, estar compartilhando esse dia conosco. E hoje, quem fará a palestra para nós, nossa querida Ana Tereza, trabalhadora da casa, dirigente do trabalho de Evangelho, Vibração e Passe da quinta-feira de manhã, trabalha em auxílio e fraternidade, uma estudiosa. Então, vamos prestar bastante atenção nas palavras que ela vai nos trazer, e que vai ser muito gratificante. A leitura da mensagem, o Evangelho e a prece inicial será feita por mim, e as vibrações gerais do passe, da água e a prece final pela nossa querida Tânia. Um ótimo trabalho a todos. Mensagem 65, livro Sempre Melhor, José Carlos de Luca. Mágoas, ódios, culpas, ressentimentos e traumas precisam ser excluídos de uma vez por todas dos nossos painéis psíquicos, pois, do contrário, converte-se em verdadeiros fantasmas que nos assombram e impedem nosso ingresso no reino da felicidade, cujas portas se abrem com as chaves do perdão e do amor. Precisamos aprender a nascer de novo, a cada dia, deixando para trás o que nos machucou e construindo, no novo dia, experiências felizes. Como se a nossa vida estivesse nascendo naquele momento e nos fosse possível começar tudo de novo. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 18, bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha, mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. E agora, vamos fechando os nossos olhos, para melhor nos concentrarmos. Vamos trazendo em nossa tela mental a imagem do nosso querido Mestre Jesus e todos os seus prepostos. Aquela imagem, aquele sorriso sereno, que nos acalma, nos acalenta, nos dá paz. Que a Ana possa trazer para nós palavras de conforto, de ensinamentos, e que possamos ter ouvidos de ouvir, e não só aprender, mas apreendermos para praticarmos diariamente no nosso dia a dia. Mestre Jesus,
esteja sempre conosco, nos dando seu amor, sua paz e nos ensinando a nos tornarmos pessoas melhores através dos seus ensinamentos. Que possamos ter auto-amor para podermos amar ao próximo. Mestre Jesus, sê conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos. Só complementando o aviso da Raquel sobre a feira, podem vir comer à vontade, porque está tudo magnetizado, não engorda. Tá bom? Sem culpa, sem medo. A espiritualidade passa ali nas barracas, magnetiza a comida e aí a gente passa um dia gostoso. Não engorda. O conde Dmitri era um oficial, capitão da armada húngara do século XV. Ele tinha apenas 20 anos de idade. Era muito cortejado, mas não se decidia ao casamento. Entre 1854 e 1855, o inverno era muito rigoroso. Muitos adoeciam, muitos desencarnavam devido a essas doenças próprias do frio. E 1854, a medicina não tinha os recursos que hoje nós temos. E o conde Dmitri, ele cai gravemente enfermo, é levado aos melhores médicos e especialistas na Rússia, na Alemanha, em Paris, mas de nada adiantou. Ele se viu paralisado da cintura para baixo, precisando de uma cadeira de rodas e de auxílio para virar de um lado para o outro na cama. Então, naquele momento, ele viu a sua vida totalmente, na mente dele, destruída, porque ele não poderia voltar a trabalhar, ele não poderia ter a sua vida social novamente. Quem cuidava dele com muito amor era a mãe. Só que essa mãe também desencarna. E a partir daí, Dmitri julga que vai enlouquecer de angústia, porque a sua mãe era o seu suporte de esperança. Com essa situação toda, ele se coloca em isolamento. Ele entra dentro de uma concha e ele se fecha totalmente. Muda-se para a sua mansão rural em Kiev. E ali, em toda aquela, na mansão, era vamos imaginar, uma propriedade bem grande, com muitos funcionários cuidando dessa propriedade. E havia uma moça, Melânia, que cuidava do conde Dmitri com o mesmo carinho, o mesmo amor que a mãe. Mas ele estava tão envolvido na sua dor que ele não percebia as pessoas à sua volta, o carinho que todos dedicavam a ele, os recursos materiais que Deus dava para que ele pudesse cuidar de tudo aquilo. E ele, na parte material, era uma pessoa muito rica, mas ele não percebia nada disso. E todos tinham receio dele, porque ele se tornou uma pessoa insuportável, mal-humorado e revoltado com a sua situação. Num determinado dia, ele estava com um mau humor daqueles bem fortes, que a gente não conhece, nós nunca ficamos mal-humorados. Então ele estava assim muito bravo e conversando com o seu intendente. Intendente era aquela pessoa que cuidava de todos os negócios do conde. E escondidinho estava Peters, um garotinho de 10 anos, filho desse intendente. E ali ele estava ouvindo todo o mau humor do conde Dmitri em cima do seu pai. E aí aquela criança começou a pensar, mas o seu pensamento saiu através da voz. E ele dizia assim: mas o conde não precisa ser tão rude com o meu pai, porque o meu irmão também está paralisado da cintura para baixo, em piores condições que o conde, mas meu irmão não se revolta. Só que o conde ouviu e chamou o menino. Lá foi o Peters morrendo de medo, daquele homem. Só que ele ficou surpreso porque o conde Dmitri estava curioso em conhecer o irmão do Peters. Ele queria ir lá conhecer aquele jovem que estava em piores condições que ele. E lá foi ele conhecer o Ivan. E o inverno estava tenebroso. O Ivan também estava paralisado da cintura para baixo por causa de um resfriado do inverno, mas ele era resignado e feliz. E ele dizia para o conde: eu tenho meus pais, eu tenho irmãos, eu tenho uma boa casa, eu tenho alimentação, agasalho,
Poderia ser muito pior. E aí o conde diz, mas como assim poderia ser pior? Aí o Ivan disse, porque o senhor não conhece o Tito. E aí lá foi o conde conhecer o Tito. O Tito tinha 52 anos, estava doente há mais de 20 anos, participou da guerra como conde e ele adoeceu ali, na guerra. E ele estava morando agora numa casa decadente, com lixo acumulado, paralisado, sozinho, cego. Mas todos os vizinhos cuidavam dele, levavam a alimentação, acendiam a lareira para que ele se aquecesse, cuidavam da sua higiene e da sua casa. E ele dizia para o conde Dmitri, Deus é tão bom que eu não vivo tão mal assim. Não me faltam bons corações que me ajudam, e por isso eu não morro de fome. Tenho tudo, nada me falta. Os vizinhos suprem minhas necessidades. Há doentes piores que eu. Quando o conde ouviu essa frase, ele ficou enfurecido. Como você pode se sentir satisfeito vivendo nessas condições? E além do mais, você é cego, você não enxerga nada. Ah, porque o senhor não conhece o Elias. E lá foi o conde conhecer o Elias. Um homem de 42 anos, que sempre havia sido doente porque ele tinha muitas convulsões, mas ele trabalhava muito. Até que um dia houve uma explosão na sua oficina que o deixou num estado lastimável. Ele estava paralisado também, cego, surdo, tremendo de frio. Era cuidado por uma mãe totalmente impaciente, que o considerava um fardo, que blasfemava o tempo todo. Mas aí ele falava para o conde que ele se sentia em paz, que ele se sentia bem, apesar de toda a situação que ele vivia. E o conde se enfureceu mais uma vez. E aí ele disse, mas o senhor não conhece o Kozlovsky. E lá foi o conde Dmitri conhecer o Kozlovsky. Era um farmacêutico abastado, e então muito rico. Quando ele adoeceu, e ele contraiu a hanseníase, a lepra. Então ele perdeu tudo, inclusive a sua esposa. Sendo obrigada a cuidar dele nessa situação tão difícil, ela saiu de casa, ela não queria cuidar, mas ela foi obrigada pelas autoridades a voltar e cuidar dele. E ela não aguentou o fardo e ela se suicidou. Quem cuidava do Kozlovsky era o Cal, um homem pequenininho, disforme, mas que estava ali atendendo todas as necessidades do Kozlovsky. Paralisado também, cego, já com o corpo em algumas partes em decomposição por conta da hanseníase. Mas ele tinha um diferencial dos outros homens que o Dmitri tinha ido visitar. Ele era muito culto. E ele estava estudando os fenômenos espíritas que estavam começando a despontar. Então ele estudava o Evangelho, a parte científica, filosófica da doutrina espírita. Ele recebia de autores jornais, livros, revistas. E Dmitri vai ficando cada vez mais curioso e abismado com tanta cultura. E passa a se interessar por esses assuntos. O Kozlovsky começa a falar com ele a respeito do céu e o inferno. Que tanto o céu quanto o inferno não estão num local específico, está dentro de cada um de nós. Cada um faz o seu céu e faz o seu inferno. E foi explicando ao conde. Falou da oração, que é esse bálsamo, esse reconforto da alma, esse sustentáculo, a oração, a força que nos dá para prosseguir. E aí nós paramos e nós vamos nos lembrando da importância da oração na nossa vida. Primeiro ato do dia. Primeira coisa a se fazer, a oração. E a partir daquele momento nós estamos sintonizados com Jesus, com um plano maior. E vamos ter um dia, se não tivermos um dia tranquilo, nós vamos ter as forças necessárias para passar por aquele dia, porque já fizemos a nossa prece antes. E no final também, antes de dormir, a prece de agradecimento por aquele dia, tenha sido tranquilo ou não, rogando um sono reconfortador, não é tranquilizador para cada um de nós. Então, Kozlovsky foi contando a respeito de tudo isso para o conde Dmitri. E aí o Dmitri volta para casa totalmente diferente. Chama o pai do Peters, o intendente, e lhe dá ordens para que todos aqueles que ele visitou tivessem as suas casas reformadas, comida, remédios, médicos e alguém que cuidasse deles, porque ele pagaria tudo. Então, tudo aquilo que ele viu, as visitas que ele fez, o levam naquele momento dentro da sua casa num choro convulsivo, porque ele realmente percebeu que existiam pessoas em situações piores que a dele. E aí ele chorava de remorso, porque ele lembrava de todas as blasfêmias que ele falou.
de todo o desamor com que ele tratava as pessoas que estavam ali o servindo, e de todo o descaso que ele tinha por conta dessa parte material. Né? Que ele era uma pessoa que poderia realmente estar se movimentando em prol de si mesmo, em prol das outras pessoas. E aí ele chama Melânia, aquela moça que cuidava dele, e disse para ela da vontade que ele tinha de ir até Pittsburgh, encontrar-se com algumas pessoas ligadas a esses conhecimentos da nova doutrina. E aí a Melânia o deixa surpreso, porque ela diz para ele: eu tenho esse conhecimento também, eu estou estudando essa nova doutrina. E ela também recebia livros, ela assinava revistas. A partir daquele momento, a vida do conde Dmitri se modifica totalmente. Ele passou a estudar, ele participava de sessões de materialização, muito comuns na época, né, do início da doutrina. E o primeiro espírito que ele viu materializado, aquele espírito que todos que estão na sessão espiritual enxergam, podem tocar, foi da própria mãe dele. Então, ele passou cada vez mais a estudar e a perceber a influência realmente espiritual em nossas vidas. Ele cuida das suas terras agora, das pessoas que estão ali, da educação do Peters, mandou o Ivan para um tratamento na França, se casa com Melânia e eles têm um filho. E aí ele constrói um hospital e ele dá o nome de Kozlovsky para o hospital, porque foi a partir dele, ele já havia desencarnado, que foi a partir do contato com ele em que a sua vida se transformou totalmente. Foi o Kozlovsky que fez com que ele refletisse no tempo perdido com lamentações, revoltas e mau humor. E aqui eu parei também para refletir um pouco. Quanto tempo a gente perde com reclamações, com lamentações, com revoltas, com mau humor, com mágoas, com tristezas, não é? É um tempo realmente que não volta, em que a gente está perdendo. E ele teve essa reflexão e a partir daí ele se transforma. Ele emprega o Cal lá no hospital e todos agora estavam amparados pelo conde Dmitri. É só uma síntese dessa história que está no livro Ressurreição e Vida, de Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito de Leão Tolstói. Ali tem a história com mais riqueza de detalhes, mas só para a gente entender esse item do Evangelho, bem sofrer e mal sofrer. Quando o conde Dmitri adoeceu, que ele não pôde mais andar, voltar às suas atividades, ele entrou dentro de uma concha, ele entrou no mal sofrer. Porque ele se revoltou contra aquela situação toda. E a partir do momento em que ele teve contato com aquelas outras pessoas que o levaram a refletir e que ele se transformou, ele não voltou a andar, mas ele passou ao bem sofrer. Então, diante das nossas angústias, diante das nossas aflições, e quem sabe todos nós aqui, ou pelo menos alguns de nós, neste momento não estamos vivendo alguma aflição, seja ela qual for. E qual é o caminho que nós queremos para a nossa vida? O bem sofrer ou o mal sofrer? O bem sofrer é não se revoltar, é buscar entender aquela situação, que muitas vezes vem em decorrência das nossas próprias escolhas. Mas não é ficar acomodado, né, esperando que caia do céu a solução para aquela aflição. Não, é buscar meios para sair dela, meios que nos auxiliem sair do mal sofrer e vir para o bem sofrer. Nós estamos passando, né, nós passamos, mas temos sequelas ainda, de 2 anos, né, intensos da Covid, não é verdade? De uma pandemia, onde o mundo inteiro se viu numa situação em que ninguém sabia para onde ir, o que fazer, o que seria de cada um de nós, né, dentro do plano terreno. Muitos ficaram realmente reclusos dentro de casa por meses, 24 horas por dia, muitos sozinhos, porque já moravam sozinhos, e outros se viu ali 24 horas por dia com seu grupo familiar. Muitos conseguiram se entender, mas muitos não. Porque uma coisa é nós sairmos de casa aquelas horas para trabalhar, para estudar, seja o que for, e voltarmos para casa. Outra coisa é ficar 24 horas por dia, um olhando pelo outro. Foi uma situação de bem sofrer e mal sofrer. Muitos tiveram que, ou por perderem o emprego, tiveram que trabalhar em casa, ou buscar outros trabalhos, outras profissões. Muitos abriram nas suas próprias casas a parte da gastronomia.
uma lanchonete, um restaurante, a parte de artesanato e tantas outras profissões que vieram. Diante de um mal sofrer que era a pandemia, veio um novo rumo, um novo trabalho. Poxa, mas eu nem sabia que eu cozinhava tão bem e agora eu estou conseguindo levar esse negócio adiante. Nós tivemos que nos reinventar. Nós tivemos que nos modificar. Bem sofrer e mal sofrer. E aí nós pudemos depois voltar à vida social. Mas a gente voltou também com um pezinho atrás, não é? Com medo de nos aproximarmos das pessoas. Mas por medo realmente do desconhecido, não é? Da doença. Né, aquele cumprimento da mãozinha e a vontade de abraçar, mas a gente não podia abraçar, porque era uma norma, não é verdade? Então nós tivemos que reaprender uma série de coisas, que nos modificar. Se no princípio nós ficávamos em casa, realmente envolvidos pelo medo, pela insegurança, depois de um tempo, poxa vida, eu preciso fazer alguma coisa. Não dá para ficar 24 horas por dia sem saber o que fazer e sem fazer nada. E aí veio do mal sofrer o bem sofrer. Então, quem decide entre o bem sofrer e o mal sofrer não é o outro, sou eu. Somos nós. E isso, nós trouxemos essa história do Conde Dmitri, porque mostra bem isso, não é? Um jovem ativo, trabalho material, vida social, que hoje seriam as baladas, né, da nossa juventude, e de repente ele não pode mais fazer nada disso. Nós acreditamos que, em princípio, quando acontece alguma situação muito aflitiva na vida de cada um de nós, logo no princípio a gente fica mesmo, né? Fica entristecido, fica sem saber o que fazer, se sente perdido. Se não conseguimos sair sozinhos, a gente tem que buscar ajuda para poder sair daquela situação. Ninguém vai resolver a nossa aflição por nós. Mas o conversar, o abraçar, o buscar um terapeuta. Aqui na nossa casa há a terapia do passe. Buscar cursos, buscar coisas que aconcheguem o nosso coração, a nossa alma. Buscar meios e não entrar dentro de uma concha. E isso não tem idade, viu, gente? Às vezes a gente pensa assim, né? Eu vou falar de mim, tá? Poxa vida, eu tô envelhecendo e isso é normal para todos nós, não é? Graças a Deus. Mas tem tanta coisa que a gente pode fazer. Tanta coisa. Basta nós olharmos para dentro de nós mesmos e descobrir, de repente, aquele potencial que está escondidinho lá. De coisas que a gente gostava na juventude e que ficou adormecida, seja pelo motivo que for. Então, botar isso para fora. E os mais jovens têm aí, né, toda uma situação para poder se reinventar. Bem sofrer e mal sofrer. Fica até a sugestão do livro, Ressurreição e Vida, da Ivone do Amaral Pereira. Tem muitas histórias lá, mas essa do Conde Dmitri nos toca particularmente por isso. Porque quando vem uma situação aflitiva, a gente entra dentro de uma concha, muitas vezes. Tem dias que a gente não quer falar com ninguém, não quer ver ninguém, não quer sair de casa, não quer passar na frente do espelho para não ver o nosso reflexo ali no espelho. Então, se é só um momento, só um dia, faz parte da caminhada. Mas se isso persiste, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, a gente tem que realmente buscar a nossa mudança, a nossa transformação. Fica aí a sugestão da leitura e que nós possamos realmente sair daqui pensando, como é que eu estou hoje? Eu estou dentro do bem sofrer ou do mal sofrer? Que Jesus nos abençoe. A luz azul nem acendeu. Vamos agradecendo a nossa querida Ana Tereza, que vai subir porque ela tem um trabalho lá em cima, né? Aqui é sessão corrida. Bom, nós vamos envolvendo aí energias amorosas, de agradecimento, por ter nos trazido uma história inspiradora, não é? E possível de ser executada. Mais uma bagagem que levamos e por isso somos gratos.
Agora convido a todos que estão nos acompanhando e nós aqui presencialmente. Feche seus olhos, se você puder, para melhor se concentrar. Vamos fazer uma reflexão sobre a história que a nossa querida Ana nos trouxe e ver se a gente não tem um pouquinho de Dimitri, não é? Dentro de nós. E como nós podemos nos modificar. E como depois do Evangelho, da palestra, nós iniciamos a nossa doação, porque não existe ninguém isento da possibilidade de doar algo de bom. Assim, antes de recebermos o passe, nós vamos com Jesus e todos nós num único coração, num único sentimento, direcionar à humanidade todo o amor, aonde houver uma lágrima, um sofrimento, que nós possamos encaminhar um sentimento de amor e de que mãos amigas próximas possam vir acalmar, socorrer, amparar. E nós, aonde quer que os nossos passos nos levem, que nós tenhamos olhos de ver a necessidade, nem que seja de um sorriso, de um abraço, de uma orientação, de uma conversa amiga, de um abraço. São coisas simples que mudam o nosso dia e o dia de alguém que está perto de nós. Vamos pedir especialmente pela família, porque se a família vai bem, o mundo vai bem. Porque a família, eu sempre comparo um laboratório, onde vários elementos químicos precisam ser trabalhados de maneira que a união desses elementos não exploda, não é? Mas crie, transforme, renove em coisas boas, em situações amigas. E nós, dentro do nosso lar, desempenhamos uma tarefa importantíssima, que cada um possa fazê-la da sua melhor maneira. E se tiver algum desafeto que nos é difícil, vamos aproveitar esse momento para envolvê-lo ou envolvê-la em energias de paz, de saúde espiritual, de saúde física e emocional. E todos nós também sempre temos alguém a quem direcionar uma energia boa, alguém que está doente, alguém que passa por um desafio, seja ele qual for. Vamos envolver essa pessoa também em energias de renovação e de que prosseguir é muito importante. Temos que fazer como o rio. Como diz o espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, o rio atinge seus objetivos porque aprendeu a contornar obstáculos. E é assim então que nós vamos agora junto ao médium, que amorosamente se preparou para agora ser o intermediário de energias que viemos buscar. Não se preocupe, mantenha-se ainda de olhos fechados. O médium não vai lhe tocar fisicamente,
mas ele vai lhe trazer energias que você precisa individualmente. Assim, junto ao médium, entre nessa sintonia, abra-se para que possamos recepcionar uma luz branca e brilhante que vem do alto das esferas superiores e nos envolve da cabeça aos pés. Esse foco de luz envolve o nosso corpo espiritual e traz os benefícios para o corpo físico. Principalmente agora, na parte mais nobre da criatura, que é o seu sistema nervoso central, que nos comanda tudo. Que essa luz traga saúde e equilíbrio para esse sistema, deixando-nos com o pensamento no bem, na confiança, na paz. À altura da nossa testa, um dourado vem acrescentar essa renovação de pensamentos, nos trazendo ideias, soluções para desafios que possam estar perturbando o nosso sono, o nosso viver, o nosso conviver no dia a dia. Que esse dourado renove-nos, trazendo-nos pensamentos de solução, de prosseguir, de não parar. À altura da nossa garganta, um azul prateado, vai renovando o nosso aparelho fonador, esse aparelho que nos distingue da criação terráquea, porque podemos falar, orientar, dizer palavras como eu te amo, meu irmão, meu amigo, como coisas que possa encaminhar, que nós possamos também ser beneficiados nessa altura do nosso pescoço, com as glândulas tireoides e paratireoides, que elas recebam uma cota de saúde, trazendo equilíbrio ao funcionamento do nosso corpo. À altura do nosso coração, na representação do amor, já que o coração é o símbolo do amor, da vida, que um róseo amoroso possa nos envolver, retirando mágoas, tristezas, aborrecimentos, baixa autoestima, e que possa permanecer conosco o amor incondicional. Ama porque ama, sem explicação. De maneira que as pessoas que se acercarem de nós saiam da nossa presença mais felizes, mais asserenados. E nós, quando doamos, amplificamos em nós o sentimento direcionado. E para o nosso sistema cardiorrespiratório, que a espiritualidade possa nos trazer equilíbrio físico, para que possamos prosseguir firmes, cumprindo a nossa tarefa nesta vida. Por fim, um verde brilhante vai envolvendo-nos à altura do gástrico. Um ponto frágil para nós, pelas nossas escolhas alimentares, pelas emoções que aí ficam guardadas, negativas, que desenvolvem doenças, que atraem espíritos infelizes por sintonia nossa, possam ser afastados de nossa presença
e trabalhados no amor, como nós estamos sendo nesta hora. Enquanto que vem saúde para o nosso sistema, desde do esôfago, chegando ao nosso estômago, os intestinos, fígado, vesícula biliar, pâncreas, baço, rins, suprarrenais, bexiga, órgãos reprodutores, vão sendo beneficiados por uma cota de saúde e que nós possamos nos manter assim durante toda a semana. E lá fora, no viver e conviver, se fraquejarmos, é só lembrar deste momento, dessa paz que nos envolve, desse tratamento que recebemos, e automaticamente vamos ressintonizar na paz e no amor. Como eternos pedintes, ainda vamos rogar aos espíritos especializados dos laboratórios espirituais que possam fluidificar as águas, ou que trouxemos, ou que deixamos disponibilizada em nosso lar. E se não o fizermos, que essa noite, antes de dormir, um copo de água à nossa cabeceira, antes da nossa prece de encerramento do dia, lembremos-nos deste momento. Roguemos aos benfeitores amigos que possam fluidificar nossas águas e vamos utilizá-la como remédio que é, principalmente quando utilizarmos aqueles que os médicos nos indicaram, de maneira que essa água vai dar um plus a mais ao tratamento que estejamos fazendo. Assim, agradecidos pela presença de todos, onde nessa troca energética entre nós nos renovou, a troca energética com os amigos maiores nos fortaleceu, nos deu uma carga para toda semana. Nós só temos que agradecer. E como Jesus, nós vamos sentindo cada palavra e dizendo: Pai, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que vamos perdoando aqueles que nos tenham ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair ante a tentação. Antes, livra-nos da prática do mal, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Agradecidos que estamos, que tenhamos um ótimo final de semana. Venham almoçar conosco no domingo. Estaremos aqui, vamos conhecer o resto da família. E assim, semana que começa. Boa, feliz para todos nós. Até mais. De luz, paz e amor em Jesus.